será gravada para efeitos de relatório e circulação para os alunos e parceiros do projeto pelo canal do YouTube. Hoje é dia 9 de novembro de 2022 e vamos dar continuidade ao T2, Seminário Bioeconomia das Cadeias de Valor, que é a segunda etapa do curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional e tecnológica na Amazônia. Ontem, dia 8 de novembro, iniciamos o T2 com o bloco 1, com os temas mapeamento de cadeias de valor, gênero e diversidade e relação entre os negócios comunitários e as empresas. Hoje teremos o bloco 2, regularização e produção nas cadeias de valor. Eu sou Marcelo Nunes, especialista em bioeconomia no projeto Profissionais do Futuro, e junto com Antônio Júnior, coordenamos o curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional e tecnológica na Amazônia Legal. Antes de ver a nossa programação de hoje, eu quero chamar, antes de ver a nossa programação, eu queria dar alguns avisos importantes, que é necessário que vocês preencham a etapa de avaliação do T1. Muitas pessoas ainda não preencheram, e também que vocês mantenham o chat, o microfone fechado durante todo o evento. As perguntas poderão ser enviadas pelo chat ou podem ser feitas solicitando a palavra com uma mãozinha estendida no alto da tela. Ok? Então vamos para a nossa programação. Por favor, Luiz, a programação. Rapidamente. Isso, nós estamos no T2, né? É o segundo bloco do T2. O T2 ele tem 4 blocos. Na semana que vem, nos dias 16 e 17, teremos os blocos 3 e 4. E o T3, as nossas oficinas, algumas acontecerão esse ano ainda e outras a partir de março e abril do ano que vem. Pode passar o próximo, Luiz, por favor, do dia de hoje. Rapidamente. Hoje, então, nós temos o bloco 2, regularização e produção nas cadeias de valor. Vamos iniciar com a apresentação sobre regularização ambiental e, em seguida, apresentações que nos ajudarão a compreender melhor a agroindústria e transformação, gestão da qualidade, padrões. Esperamos encerrar hoje a oficina também às 17h30. Ok. Obrigado, Luiz. Antes de iniciarmos as aulas, queremos agradecer as instituições parceiras que colaboraram para esse segundo bloco do T2. A Cooperação Alemã, a GIZ pelo projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor e também ao projeto CAR, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro e também o Centro de Estudos Rio Terra. Bom, dados os avisos e feitos os agradecimentos, vamos iniciar o nosso ciclo de aulas de hoje. Para iniciar a primeira palestra, eu convido a senhora Fabiana Barbosa Gomes. A Fabiana é doutora em Geografia, fundadora e presidente da Rio Terra, Centro de Estudos Rio Terra, participa desde 2010 da implementação do Programa de Regularização Ambiental em Rondônia, através da coordenação de projetos do Centro de Estudos Rio Terra, voltados à política do Código Florestal, também para a construção de materiais técnicos e didáticos junto ao Estado de Rondônia. E via consultoria junto à GIZ por meio de participações em eventos e espaços de discussão voltados ao desenvolvimento do programa. Então, para iniciar a primeira palestra, convido então a Fabiana. Fabiana, seja bem-vinda. Você vai ter um tempo razoável para a sua apresentação, né, que é a primeira apresentação, e no meio da sua apresentação nós vamos abrir também para perguntas, né, que vão ser formuladas pelo chat, e também algumas pessoas podem querer fazê-la também, né, na hora. Então nós vamos abrir o áudio, a câmera, né, para que a pessoa possa fazer. Ok? Seu áudio, Fabiana, por favor. Boa tarde a todos e a todas.
Agradeço primeiramente pelo convite, de estar participando nessa construção aí de conhecimento, que está se iniciando, nessa perspectiva. Agradeço a todos que estão aí para colaborar, tanto os professores, os instrutores, quem vai trazer essa motivação para a conversa, com quem não está nos ouvindo também. Espero que a gente tire muitas dúvidas, e consiga ter uma tarde aí de muitas contribuições. Como o Marcelo falou, eu sou Fabiana, do Centro de Estudos Rio Terra. A gente vem acompanhando aí o processo de regularização ambiental no estado de Rondônia, mas acaba que é uma política nacional desde 2010. Eu vou apresentar um pouquinho, um pouco da história da Rio Terra, que acho que é interessante para entender como outras instituições, que não seja ligadas só à questão da educação formal, mas essas outras instituições, que, por exemplo, o Centro de Estudos de Terra, que é de Ciência e Tecnologia, podem colaborar e trabalhar juntas, nessa parceria aí para a regularização ambiental das propriedades. Então, vamos iniciar a apresentação. Um momentinho. Sempre tem os momentos dramáticos. Tá, mas vai dar certo. Tá. Vocês estão enxergando? Estamos. Sim, estamos sim. Modo apresentação agora, né? Isso. Então vamos lá. O seu ponteiro. Para ajudar aqui a gente a acompanhar. Então, hoje a gente vai trazer um pouco para o conhecimento que podemos sim usar dentro dos cursos profissionalizantes e tecnológicos, a implementação do PRA e Pradas, com o uso, a gente vai trazer muito voltado ao uso do sistema agroflorestais, que ele é uma forma de restaurar para a Amazônia que vem dando muito certo, e o desenvolvimento de cadeias produtivas na agricultura familiar. Por que a gente traz a agricultura familiar? Porque hoje, dentro do programa do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, quando você pensa em propriedades aptas a se regularizarem, a agricultura familiar na Amazônia ela é muito expressiva em números de propriedades. Então, a política, lógico, ela abrange ao grande produtor, ao médio produtor, mas também aquele pequeno que faz parte da agricultura familiar. E como ele tem uma expressão muito grande na Amazônia, a gente procurou trazer formas de trabalhar com esse público, da agricultura familiar. Como o Marcelo falou, eu sou sócia fundadora do Centro de Estudos Rio Terra, que é uma instituição criada em 1999. Hoje a Rio Terra tem 23 anos. E a gente, além de ser uma OCIP, a gente também é uma instituição de inovação, ciência e tecnologia. Então, quando foi feito o convite, eu achei muito interessante, para trazer esse lado da bioeconomia, que na Amazônia, que quando a gente pensa é um link de situações e questões de uma produção tradicional, mas também hoje, esse mundo que a gente está pede muito para se trazer para a bioeconomia questões de inovação e questão de tecnologia. Então, ligar esses saberes tradicionais com essas ferramentas que estão aí disponíveis. Então, quem somos? Quem é a Rio Terra? Quem é essa instituição que hoje possibilita eu estar aqui dividindo esse conhecimento para vocês? É uma instituição, como eu disse, de ciência e tecnologia, uma OCIP, que tem a missão de defender a identidade amazônica, valorizar a cultura e o uso sustentável do meio ambiente e contribuir para uma sociedade justa, democrática e participativa. Então, a gente tem projetos voltados para vulnerabilidades sociais, para a conservação da biodiversidade e mudanças climáticas, que se ligam muito com o tema que a gente trata hoje aqui, que é de bioeconomia. A Rio Terra, hoje, ela trabalha para atender, como eu disse, como a Marcela apresentou, programas de regularização ambiental e no âmbito do Código Florestal. Então, a gente trabalha hoje com questões de viveiros, que a gente vai ver que hoje precisa de profissionais que entendam não só da parte técnica, mas de pensar essas estruturas, porque a demanda que vai vir tanto seja para a bioeconomia puramente, mas como ela linkada com o programa de regularização ambiental,
e prevê a restauração de grandes e grandes áreas na Amazônia, né, a gente vai falar de algumas demandas, e uma delas é viveiro. E quando a gente pensa viveiro, né, a gente pensa logo em pequenos espaços, como a gente tem sido acostumado, mas com a demanda que vai surgir, que já vem surgindo, né, quando a gente pensa em bioeconomia na Amazônia, que a gente pensa nas cadeias de valores, nas cadeias produtivas, como depois a gente vai ver das agroindústrias, tudo parte de uma semente, né, tudo parte de uma produção de mudas, o que não está lá na natureza, né, dentro das unidades de conservações ou nas florestas, a gente vai ter que produzir. E aí o viveiro também é um centro de conhecimento, mas a gente precisa de muitos conhecimentos voltados para ele. E aí a Rio Terra hoje ela possui 2 viveiros, né, como eu estou mostrando para vocês. Como eu disse, então tudo isso passa, né, por essa captação de sementes, pela questão da produção de mudas, né, que vai lá no comecinho de toda essa cadeia, e pelo plantio, né? Então hoje quando a gente pensa em algumas cadeias e que a gente vai querer dar para elas, a gente vai ter que também ter um outro conhecimento que vem sendo na Amazônia. Porque quando a gente fala de plantio, Fabiana, só um minutinho, por favor. Desculpa, pessoal, tem algum microfone aberto? Estamos ouvindo barulhos. Por favor, pode continuar, Fabiana. Então, quando a gente fala de outros biomas, né, principalmente da Mata Atlântica, a gente já tem um conhecimento gerado de muitos e muitos anos para espécies que se adaptaram, né? Quando a gente traz isso para a Amazônia, a gente tem muito o saber tradicional, mas quando você vai dar escala, por exemplo, né, em algumas culturas, né, bem conhecidas da gente que hoje ganha o mercado internacional, como o açaí, né, como o cupuaçu, como a própria castanha. Então, assim, a gente tem algum conhecimento tradicional, mas quando você pensa em dar escala, é tudo muito novo. Né? Então, também tem que se desenvolver conhecimentos, né, de plantio, e a gente fala muito que pega hoje, que a gente está desenvolvendo ao longo, né, desses anos, é a manutenção dessas áreas para que essas mudas tenham sucesso. Uma outra área que é super importante, né, para essa produção ligada, né, ao programa de regularização ambiental, e para produzir aí culturas que atendam essas cadeias produtivas, essas cadeias de valor, é assistência técnica, né? Então, eu volto a dizer, o conhecimento tradicional é muito importante, mas quando se trata de sair da floresta e dar escala para essas culturas, mesmo que sejam elas aqui da Amazônia, esse acompanhamento técnico da extensão rural é muito importante, né? Então, assim, na Amazônia a gente tem alguns polos, né, que a gente conhece, que está na área rural e que atende a área rural, ela conhece alguma instituição de assistência técnica, né? A gente tem muito na região aqui a Emater e outras instituições, mas preciso de muitos profissionais nessa área para atender e acompanhar, como eu disse, toda essa escala que se quer dar para esses produtos. Né? E a parte da formação em si, como eu disse, a assistência técnica vem acompanhando, né? A gente produz conhecimento, mas ele tem que ser uma troca, né? Então, o que funciona muito, né, na área rural, na produção dessas culturas, são dias de campo, são encontros, são intercâmbios, são capacitações. Então, esse profissional que vai atender a área rural, esse profissional que vai atender esses agricultores, essa produção, tanto na parte do início da regularização ambiental, quanto depois a produção dele, vai ter que trabalhar essa linguagem, né, de como é que se transmite esse conhecimento e se troca esse conhecimento, aliando tanto os conhecimentos tradicionais com as novas tecnologias. Tá? Então, o cerne, né, da conversa do Programa de Regularização Ambiental, né, para as cadeias produtivas e para a bioeconomia como um todo, nessa economia circular, a gente parte do Código Florestal Brasileiro, né? E dentro do Código Florestal Brasileiro, quando ele foi instituído, ele trouxe 2 grandes instrumentos norteadores, tá? Que vêm sendo implementados no Brasil. Então, para essas áreas que vão trabalhar com a bioeconomia, né, com as culturas, com as cadeias produtivas e de valores, né, depois com desdobrar da parte técnica mesmo e prática, né, nas agroindústrias, seja só na parte, né, da produção, mas depois da venda. Hoje, tanto o mercado nacional quanto internacional, principalmente, né, ele exige essa regularidade, né? Ele tem cada vez mais exigido da onde vem, né, qual é a origem desse produto, né? A gente aqui na região, né, tem feito mais esses trabalhos regionais, mas a nível nacional a gente já conhece hoje alguns produtos, né,
que tem tido concursos como café, né, e que hoje aqui em Rondônia já tem sua representatividade, né, como cacau. Então, esses produtos todos, hoje, um dos pontos que é analisado no processo de votação para que ele ganhe, né, esse prêmio, não é só mais essas questões voltadas às características do produto. Um dos pontos que vem sendo muito exigido em todos esses concursos que o agricultor, que incentiva o agricultor, é a regularidade dessa propriedade, é a origem desse produto, né? Então, voltando, como eu disse, são 2 instrumentos grandes norteadores, né? O primeiro foi o CAR, não sei se todo mundo está familiarizado com essa sigla. O CAR, ele é o Cadastro Ambiental Rural, que é o primeiro passo para a obtenção da regularidade ambiental do imóvel, né? E aí ele contempla o quê? Alguns anos atrás foi dado, nesse período, para o agricultor, de inserir os dados do proprietário, os dados sobre os documentos da propriedade, informações da localização, informações georreferenciadas do imóvel, das áreas de interesse, né? Ali o que ele está usando dentro da propriedade dele, da informação da localização do que se tem ainda de vegetação nativa, né? Do que se tem de áreas de preservação permanente e das áreas de uso e consolidadas, que a gente fala que é reserva legal. Então, dentro dessa propriedade, né, o instrumento CAR, ele quer entender como ela está hoje. Né? Ela tem documento ou ela não tem documento? Qual é o tipo de documento? Né? Como está essa propriedade, né, dentro da legislação? Ela desmatou parte? Ela desmatou tudo? Né? Dentro do Código Florestal, uma propriedade, né, a gente tem esses conceitos de reserva legal, né, que é aquela área que o agricultor, o produtor de terra, seja que tamanho for, ele precisa manter, né, ali uma área de floresta. Né? A APP são aquelas vegetações ao longo dos rios, né, que a gente sabe que o rio ele precisa, né, de ter essa vegetação que a gente fala que é mata ciliar, para que proteja esse recurso água. Então, essas áreas elas precisam ser mantidas. E o CAR ele vinha com esse instrumento, né, de mostrar, olha, eu tenho a minha propriedade e hoje ela se encontra nesta condição. Né? Então, esse primeiro momento era para o Estado, né, nacional, né, a nível nacional, a gente entender como estão as propriedades no Brasil. E o segundo instrumento, partindo desse panorama que a gente teria de como estão as propriedades hoje, quem está com documento, quem não está, qual é o tipo de documento que mais tem no Brasil, né, e como está essa área de floresta, o que foi retirado, a gente passa para um segundo momento, né, que é dentro do Programa de Regularização Ambiental, que consiste num conjunto de regras sobre o processo de regularização perante o novo Código Florestal, que define e permite a solução de passivos ambientais de propriedades rurais no tocante àquelas áreas que eu falei, de APP, que são as beiras de rio, e a reserva legal, que é a área que ele deveria manter como floresta nativa. Então, uma vez que ele declarou via o Cadastro Ambiental Rural, que é o nosso CAR, a gente olha agora como é que está essa situação. Esse proprietário, ele está de acordo com a legislação, que diz que ele tem que deixar, né, as matas da beira do rio, ele tem que deixar aquele remanescente de floresta lá, um percentual da propriedade dele. Se ele estiver mantido dentro do Código Florestal, o que ele diz, que aí é diferente, tá, gente, para cada bioma. Né? Então, para a Amazônia tem um quantitativo, né? Para o bioma cerrado tem um outro quantitativo, mas a legislação prevê isso. Então, uma vez que ele esteja de acordo, ele não precisa passar para esse segundo ponto, ele já está regularizado ambientalmente, tá, gente? São 2 tipos de regularização, tem a fundiária, que é aquela questão do documento, e a ambiental, que você faz essa panorama de como está a propriedade. Então, uma vez que ele esteja em acordo com a legislação, ele já está apto, ele já está regularizado ambientalmente. Se ele não está, né, ele passa para um segundo, um segundo que a gente fala nível. Né? O Programa de Regularização então, Ambiental é um instrumento jurídico que deve regulamentar as condições e prazos para a recuperação das áreas degradadas que são protegidas por lei. Então, uma vez que ele não esteja em acordo com a legislação, ele passa, né, por esse outro nível que é esse instrumento que o PRA traz, que é o jurídico. Então, ele vai ter que se adequar ao que a legislação prevê, né? Tanto para a reserva legal,
quanto para a APP. E como é que ele faz isso? Aí é que a gente começa a trabalhar os conhecimentos que o profissional vai ter. Na prática, ele vai ter que fazer um projeto que chama PRADA. Então, ele fez o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, que ele declarou como ele estava, a situação dele. Quando foi feito o CAR, minha gente, os agricultores, eles tinham um sistema que ele inseria nessa plataforma tudo que tinha da propriedade dele. Esse segundo momento, ele tem que elaborar um projeto para quem está com esse passivo. Então, é um profissional, aí a gente tem profissionais diversos, a legislação prevê que são profissionais da área florestal, agrônomos, técnicos dessa área florestal e agrônoma, para poder elaborar esse projeto. O PRADA de uma propriedade é um projeto técnico, que o proprietário rural deve apresentar sobre como está a situação ambiental da área e como ele pretende reverter aquilo que está em desacordo com a legislação, tá? Tanto na área de APP, quanto nas reservas legais desmatadas. Em caso de propriedades com até 4 módulos fiscais, que foi aquelas que eu falei que é da agricultura familiar, ele deverá elaborar um projeto que a gente chama de projeto simplificado, tá? Nomeadamente de forma digital, por meio do módulo do PRA. Então, existe um sistema que o governo criou para poder elaborar esse projeto. E em casos especiais, de forma analógica. Quais são esses casos especiais? Quando é uma área muito complexa, geralmente as áreas dos médios e grandes produtores, eles não vão via sistema, eles vão ter que contratar um técnico para fazer de forma mais específica, trazendo mais informações para aquela propriedade. Porque, como eu disse para vocês, no Brasil, e principalmente na Amazônia, o público que vai entrar nesse programa de regularização ambiental, majoritariamente é o público da agricultura familiar. Para vocês terem ideia, em Rondônia, a gente tem mais de 120 mil propriedades classificadas com esses 4 módulos fiscais. Então, é um universo muito grande para se trabalhar com a regularização ambiental. E aí a gente vai ver que, se existe a política e essas propriedades elas precisam se adequar ambientalmente, isso se torna, sim, uma oportunidade para trazer a forma de restaurar essas áreas que foram desmatadas, pode gerar oportunidades quando se pensa em produção de culturas da região. Então, em todas as fases do processo de desenvolvimento do projeto, serão necessárias capacidades técnicas, Então, tanto o conhecimento da legislação, como eu falei para vocês, ele não deixa de ser um instrumento jurídico, porque ele vai sempre observar a legislação, apesar da regularidade ser ambiental, mas ela vem norteada pelo Código Florestal, quanto das questões ecológicas e de métodos de restauração fornecidas. Então, ele tanto vai se adequar ambientalmente respeitando a legislação, mas ele tem que observar qual é o objetivo dessa restauração. Acaba que a gente contempla aí também as questões ambientais. Então, ele tem que observar que ele vai atender a legislação, mas que o objetivo seja essa regularidade ambiental, seja devolver para o ambiente aquele funcionamento mínimo do ambiente. Isso colabora para a tomada de decisão junto ao possuidor do imóvel rural, de quais caminhos ele pode seguir e que lhe trarão melhores resultados na recuperação da área, para a regularização da sua propriedade, cumprindo não só critérios permanentes da legislação, como também colabora efetivamente com os benefícios ambientais e socioeconômicos da propriedade. Então, o que a gente vem ao longo dos anos trabalhando aqui, e esse é um olhar muito interessante para a Amazônia, para todos os profissionais que vão trabalhar no programa de regularização ambiental de alguma forma, é que é uma oportunidade, como eu disse, de a gente, junto nesse público, trabalhar a regularização ambiental, mas não deixar de olhar para os benefícios para além do ambiente, que são benefícios socioeconômicos. Então, a gente pode utilizar essa oportunidade de também trazer esse retorno econômico para essas famílias, para esse público. E quando a gente vai para campo, essa é uma coisa que a gente vai conversar muito aí ao longo da nossa conversa,
que todos esses técnicos, ele precisa ter esse olhar, porque quando você chega na propriedade, o agricultor ele vai perguntar, né, qual benefício para além do ambiental eu vou ter. Então, a gente tem desenvolvido aí, e isso é o que eu trago para a gente compartilhar conhecimentos e gerar, né, esse conhecimento, é como a gente pode alinhar esses benefícios ambientais com os benefícios econômicos da propriedade. Vamos lá. Alguém ia fazer uma pergunta? Não, né? Então, como eu disse, é uma oportunidade, né, de a gente olhar para esses outros benefícios. Então, qual seria a importância econômica, né, quando a gente vai atender, quando a gente vai trabalhar com o público da agricultura familiar, com o público rural? Com a implementação dos PRADAs, né, desse projeto dessa propriedade, os proprietários das áreas eles poderão optar pela utilização de espécies com importância econômica, né, aquelas culturas que a gente já vem falando, desde que respeitadas a legislação vigente. A possibilidade de estabelecimento de sistemas produtivos, como o sistema agroflorestais, ele pode contribuir para essa renda familiar. Pessoal, por favor, fechem o microfone, por favor. Desculpa, Fabiana, pode continuar. Então, como esse projeto, lá no início eu disse que ele prevê, né, a restauração daquele ambiente que foi desmatado, então uma possibilidade no processo de recomposição dessa floresta, no processo de recomposição dessa área, é inserir espécies de importância econômica. E aí, quando ele diz assim, mas respeitada a legislação vigente, o que quer dizer isso? Que não posso, aqui na Amazônia, trazer espécies com importância econômica de outro bioma. Né? Então, a legislação ela permite que, dentro desse processo de restauração florestal, se inclua espécies de importância econômica, mas que sejam da região. E aí é que vem uma outra demanda, né? E essa é bem importante para a geração de conhecimento. Volto a dizer aquilo que eu disse lá no início. Para outros biomas, muitas espécies, né, com importância econômica já tem estudo, produção de semente em escala, né, acompanhamento que a gente fala que é o fenológico, que é entender que dia que ela está florindo, né, que dia que ela está dando semente, como eu posso armazenar essa semente, como eu posso produzir ela em escala, né? Então, esse é um trabalho de suma importância, né, para a gente dar escala para essas culturas amazônicas, né, para a gente dar escala a essa parte da bioeconomia que vai ser, já é muito forte na Amazônia, né, que são esses produtos, né, como o açaí, como o cacau e tantos outros que a gente já tem e que atende ao mercado hoje, né, de forma ainda incipiente, mas que já atende o mercado internacional. Então, assim, a gente precisa gerar conhecimento em torno dessas espécies econômicas, de importância econômica, mas que são da região. Então, o programa de regularização ambiental, ele traz essa oportunidade, sim, né? Porque o agricultor, muitas vezes, ele pensa assim, regularização ambiental, eu vou ter que perder área produtiva, eu não vou poder mais produzir, né? Eu vou perder área. Então, o técnico, né, os profissionais que vão, eles têm que ter esse olhar mais amplo dos benefícios que o programa e que a política também possibilita, né? Então, essa é uma tecla que a gente bate muito para a gente olhar como oportunidade esse momento da política, né, de restaurar aí, quando a gente fala de restaurar, a gente está falando de milhões de hectares na Amazônia. Então, se a gente vai restaurar milhões de hectares na Amazônia, né, e reflorestar, que a gente traga, né, retornos ambientais que são importantíssimos, mas o retorno econômico, né? E aí, quando a gente fala o retorno econômico, então a gente tem que desenvolver ferramentas, né, para que esse público seja atendido. E essas ferramentas não tem onde não ser geradas, vai ser dentro das universidades, né, vai ser nos institutos tecnológicos, porque são pesquisas que levam, né, um certo tempo para a gente entender todo o processo, né, por exemplo, de uma espécie, né, desde a fase que ela dá flor, que ela dá semente, como eu vou guardar isso? Então, esse conhecimento realmente tem que ser gerado, né, dentro dos centros de educação, tecnologia e de conhecimento. Tem um outro viés também que é super importante, né, que a política, né, o programa de regularização ambiental, ele pode trazer como benefício, porque a adequação ambiental e agrícola da propriedade rural é um importante instrumento para que seja possível
conciliar a sustentabilidade ecológica e principalmente econômica das unidades de produção, promovendo tanto ganhos sociais quanto para o meio ambiente. Então, uma vez que você linka, né, a adequação ambiental, você está trazendo ali uma melhor qualidade de vida, né, para aquelas pessoas que estão na área rural e, consequentemente, para a gente que está aqui. Porque você vai ter um recurso hídrico voltando, né, você vai ter um sistema, né, funcionando dentro da propriedade. Né? A gente vê muito hoje, fala muito de mudanças climáticas, que é muitíssimo ligado, tá, gente, à política de regularização ambiental, porque ela faz esse link direto, né? Quando você está falando de microclima, né, de ambientes, né, que a gente vem ligando hoje com essa questão de desmatamento. Então, a importância social, tanto ali localmente como regionalmente, ela é muito importante. A gente sempre tem que frisar dentro do programa que ele traz, né, esses 3 eixos muito fortes, que é o ambiental, econômico e social. A gente não pode desvincular, mas a gente também tem que trazer esse conhecimento que parte, como eu disse, né, da academia, né, das universidades, dos IFROS, de todos os centros tecnológicos, através, né, até chegar no agricultor e que ele entenda, né, tanto a importância ambiental, social e econômica, que ele entenda que esse tripé, né, da sustentabilidade, ela pode ser implementada dentro da propriedade para ele como benefícios, e que ele não esteja perdendo, né, aí a sua área produtiva. Então, com as possibilidades geradas a partir da recomposição das áreas, os produtores eles podem melhorar o planejamento de suas propriedades, estabelecendo novos parâmetros para a utilização dos seus solos, fortalecendo sua ligação com a terra e o que possibilita a permanência dessas famílias em suas propriedades, com a capacidade de manutenção econômica. Então, além de tudo, ela está linkada, né, a essa permanência. Né? Para quem está na Amazônia, a gente sabe que a gente vive hoje, né, essa conversão, a gente fala conversão de uso da terra. Né? Então, o processo na Amazônia que é reconhecido, né, para quem está aqui e a nível, né, de conhecimento que a gente traz, é que existe essa conversão muito forte ainda e muito pujante. Né? Então, a primeira fase é desmatar realmente a área, né, para se implementar, tirar a madeira, né? Esse foi o ciclo, né? O ciclo, né, de ocupação. Então, se desmata a área, utiliza-se a madeira que tem o valor econômico, né? Se coloca o pasto, primeiramente, né, para pasto pecuário e algumas culturas. Como a gente sabe, né, que os solos da Amazônia, em geral, eles têm uma resiliência muito ligada com a floresta, então eles têm pouco nutrientes. Quando você tira a floresta, a gente quebra esse ciclo, né? Então, em poucos anos, ele empobrece muitos nutrientes. E aí vem a conversão. Essas pessoas, nesses produtores, eles acabam introduzindo outras culturas. No caso, aqui da Amazônia, ela vem sendo substituída as pastagens pela monocultura, principalmente da soja. Então, esses agricultores familiares hoje, que ele tem um passivo muito grande, né? Que ele não tem conseguido produzir na propriedade dele, que os solos já estão exauridos, né? Já estão fracos, ele acaba, então, repassando, né, essa propriedade dele para os proprietários, né, de outros produtos que conseguem ali corrigir o solo, que é muito custoso, né? Então, vai ouvindo essa conversão. Com o programa de regularização ambiental, trazendo essa oportunidade, né, de inserir na propriedade dele espécies de valor econômico, a gente tem a grande chance, né, da agricultura familiar permanecer, né, na terra. O que é de suma importância para a gente, porque muitos dados mostram que o que traz o alimento para a mesa do brasileiro, ele parte da agricultura familiar. Né? Então, a gente precisa da manutenção como um todo dessas famílias na propriedade. E é a forma de lidar com a terra também. Então, a terra, mais uma vez eu volto, a terra que traz esse conhecimento tecnológico, né, que pode melhorar ali a forma de ele produzir, né, de melhorar as questões do solo, de trazer conhecimento, ajuda muito essas famílias a permanecer na terra. E a importância econômica, que é a mais aparente, né, do programa. No caso de Rondônia, ele conta com inúmeros passivos ambientais, como eu falei para vocês, mais de 120 mil propriedades, né, têm passivos ambientais aqui no estado, e diante disso, inúmeras nascentes, rios e lagos, eles ficam desprotegidos,
porque causa o carreamento de sedimentos, né, para os rios, ocasionando problemas. Então, assim, a gente pensa assim, a Amazônia tem muita água, mas quando você vai para as propriedades, que você começa a andar nas linhas e ver a realidade hoje, né, de quem está produzindo, tanto na agricultura quanto na pecuária, é a falta de água, né? Porque a gente fala aqui que na Amazônia a gente tem duas estações bem definidas, mas que são todas quentes, né? Então é uma com chuva e uma sem chuva. Na época da seca, quando a gente, né, anda muito aqui, a gente vê que muitas e muitas propriedades já sofrem com a falta do recurso e que, apesar de eles tirarem a vegetação para a produção, ao mesmo tempo essa produção ela depende dessa floresta para produzir água. Então, existe esse dilema hoje que, inclusive, os próprios agricultores eles começam a reconhecer essa necessidade de trazer essa restauração ecológica para a sua propriedade, né? Então, a gente fala mais uma vez que a ferramenta, né, a política da regularização ambiental, ela pode sim ser olhada como uma oportunidade de melhoria para o ambiente. Então, essas áreas florestais, elas são importantes corredores de fauna, elas facilitam também o deslocamento de espécies, de fragmentos florestais maiores e também auxiliam aí a manutenção das áreas protegidas. Tá. E quais as vantagens? Né? Eu já trouxe algumas. Né? Quais as vantagens, né, de a gente trabalhar essas questões para o agricultor, né, para o público rural aderir ao PRA? Então, ele traz a conservação da biodiversidade, ele traz corredores para a biodiversidade, ele traz a proteção dos recursos hídricos, dos solos, que é um recurso que a gente tem que olhar muito, desenvolver muita pesquisa também, né, porque hoje é muito caro a reparação desse recurso. Geração de renda por sistemas produtivos, que é o norteador aqui, né, do nosso tema hoje. A regulação do clima, né, o estoque de produtos madeireiros e não madeireiros, né, que fazem parte aí da bioeconomia, o estoque de carbono, né, que está virando uma commodity também, que a gente não pode deixar de falar dela, e que hoje o pagamento por serviços ambientais tem sido muito olhado, tá? O acesso às políticas de serviços ambientais, a retirada de embargos, que é a parte mais para a legislação mesmo, e o acesso a crédito e apoio, porque hoje a gente sabe que na agricultura, na produção da agropecuária, né, o agricultor ele conta muito com esse acesso ao crédito. E para ele acessar esse crédito, né, qualquer instituição financeira vai exigir que ele esteja minimamente regularizado. E aí, quem deve aderir a esse programa de regularização ambiental? Então, todo imóvel que tiver um passivo identificado no CAR. Lembra que são duas ferramentas, né? Aquela primeira que era o CAR. Então, todo imóvel que lá no CAR foi identificado que ele não estava, né, com a porcentagem exigida pela lei de floresta, ele vai ter que aderir ao CAR. Ou ainda os imóveis que apresentam algum auto de infração ou embargo para se regularizar. Então, eles deverão aderir ao PRA para efetuar essa suspensão. Os imóveis que apresentam algum auto de infração ou embargo para regularizar deverão aderir ao PRA para efetuar essa suspensão. Então, ele tanto pode utilizar a ferramenta para ele só se regularizar, ou se ele já tiver nesse passo realmente de ter um embargo, onde ele fica inviável ele vender a sua produção, né, como a gente vai ver a questão da agroindústria, que vai exigir que ele esteja regularizado, ele não vai poder ter esse tipo, né, de situação de suspensão, de embargo ou de irregularidade perante a legislação. Então, é de suma importância, né, a gente que vai trabalhar com esse público, que vai viabilizar a política, né, os técnicos, os profissionais, né, da área que vão atender, né, esse público, está ciente que a gente vai tanto trabalhar com essa parte da legislação, porque vão ter, né, situações ligadas à legislação. Então, tem que estar sempre ali com o seu caderninho de leis, né, de legislação, né, que norteiam essa regularidade, né, inclusive para a produção, né, está sempre bem ciente, né, de todos os decretos, de tudo que regulariza, quanto essa outra parte ambiental, de entender da técnica, de entender quais são os melhores métodos, de entender ali na vida do produtor qual vai ser a melhor forma dele gerir, produzir economicamente. Então, dentro dessa política, eu falo que o profissional ele vai ter que desenvolver essas duas capacidades, né? Que é trabalhar um pouco com a legislação e trabalhar com essa parte técnica ambiental. Ô, Fabiana. Oi. Fabiana, antes de você entrar no tema aí do sistema, né, do SICAR,
tem uma pergunta e tem duas colaborações no chat que eu queria colocar, tá? Para você. Pode ser. Tá bom? Primeiro é uma pergunta da Marília Costa. Ela diz assim: o Prado é caro? Demora para fazer e ser aprovado? Como é o nome Marília Costa. Marília? O Prada, para a agricultura familiar, para aqueles 4 módulos fiscais que a gente pontuou, na legislação ele é previsto como gratuito, tá? Então, o Prada ele vai ser elaborado, né, dentro da legislação ele é previsto que o órgão ambiental, se o agricultor procurar o órgão ambiental, né, com algum embargo ou com alguma situação, né, que ele esteja inadequado, o órgão ambiental ele é responsável por atender esse agricultor. Mas ele pode, se ele estiver, né, numa situação realmente que ele queira fazer por fora, ele pode contratar um profissional, né? Então, quando ele contrata um técnico, um profissional que não é, né, da instituição pública, ele vai pagar como qualquer técnico cobraria. Se você me pergunta se, Fabiana, é caro, por exemplo, um projeto que vai ser um engenheiro florestal que vai fazer, né, que ele vai ter que utilizar a RT dele, né, do CREA e tudo. O agricultor familiar, Marília, eu coloco que não é um projeto barato, tá? Mas na legislação ele é previsto, né, que ele vai ser contemplado gratuitamente com esse projeto, tá? A outra pergunta era se é demorado. A gente vai ver mais na frente como é que se elabora um carro para a gente entender qual a capacidade que esse profissional e habilidades que ele tem que ter, né, as competências. Um Prada, ele demora porque ele é feito na propriedade, tá? Então, ele tem alguns passos que independe só do técnico. Ele vai ter uma responsabilidade que é do Estado, como a gente vai ver as OEMAs, vai ter a responsabilidade daquele profissional que vai elaborar mesmo, e ele vai ter que ir lá na propriedade, em campo, fazer. E aí ele volta para ser validado. Então, nesse tempo aí de idas e vindas, né, do que precisa passar por essa fase, eu diria que se você dedicar muito, muito, muito mesmo, em uma semana você consegue passar por todos os processos, tá? Mas se você fizer continuamente e que essas responsabilidades sejam atendidas aí nos prazos. Mas a gente vai ver um pouquinho isso mais para frente. Ok, Fabiana. Eu vou ler só duas contribuições, colaborações que vieram. A primeira do Igor Dias, que é do IDEP Rondônia. Ele diz assim: no curso de gestão de propriedade rural, ofertado pelo IDEP Rondônia, no qual sou professor, sempre trabalho com sistemas integrados de produção, lavoura, pecuária e floresta, visando justamente a valorização ambiental e a possibilidade de uma renda alternativa ao produtor, trazendo esse contexto do que é sim possível utilizar recursos, ao mesmo tempo mantê-los conservados e garantindo, obviamente, uma produção contínua e atendendo às premissas da sustentabilidade. E também a outra colaboração veio da Alessandra Fonseca, do IFAM Campus Lábrea. Ela diz assim: um dos fatores que explica o movimento do êxodo rural de famílias em Lábrea, né, sul do Amazonas, é a busca por educação de qualidade para crianças e jovens. O acesso à educação não pode ser dissociado do esforço em garantir a permanência das famílias na zona rural. Foi isso. Muito obrigada pelas colaborações, né? A gente reforça, então, o nosso conhecimento, quanto o nosso conhecimento é importante, né? Como eu disse, a gente valoriza o conhecimento tradicional, mas levar oportunidades, né, de tecnologias em situações que façam com que o agricultor ele se mantenha produzindo ali é de suma importância, né? Porque quando a gente falou lá, qual é o benefício social? O maior é manter essa família lá, é o modo de vida dela, é a cultura dela, levar possibilidades, né, de uma melhor geração de renda, né? Só para pontuar um exemplo da que a colega colocou de Lábrea, a gente tem agricultores que restauraram, né, o passivo ambiental para o sistema agroflorestal, e a gente tem esse depoimento de que hoje ele paga, né, a faculdade da filha dele na área ambiental e que a perspectiva é que ela volte, né, porque ela já viu que é possível, né, ela com o conhecimento que ela está adquirindo na universidade, voltar para produzir e dar um outro nível aí, já pensando na bioeconomia, já pensando em outros mercados, né? Então, a gente sempre bate muito na tecla que o PRA ele tem que ser visto como uma oportunidade, sim, né, de geração de renda, principalmente para o público da agricultura familiar e de permanência, né? Para a gente vai ter, sim,
benefícios ambientais que vão contemplar aí todos, né, que estamos aqui convivendo no planeta, mas também vai trazer benefícios ali locais que são urgentes, tá? Ok, obrigado. E aí, Santa Marília, como a gente faz esse projeto, né? Que ele pode ser, sim, custoso, mas ele foi previsto, Maria, na legislação para que esse público de até 4 módulos fiscais ele tenha acesso, né? Sem ter esse custo maior de um técnico, que seria um técnico particular. Então, quando foi pensado o programa de regularização ambiental, o governo ele criou o sistema SICAR. O SICAR é um sistema online, onde os proprietários ele realizam o cadastramento de suas propriedades. Então, o CAR ele foi realizado dentro desse sistema junto ao órgão ambiental. Então, se vocês se recordam, o CAR ele é da mesma forma do PRADA. Até 4 módulos fiscais, o produtor ele procurava um órgão, né, ambiental, né, do seu estado. Aqui no caso de Rondônia era a SEDAM, né, a Emater, que estavam aptas a fazer, então ele procurava um profissional e junto ao profissional ele fazia o cadastro e inseria nesse sistema, tá? Esses CARs, eles são armazenados no banco de dados do SICAR e eles vão passar, e já estão passando por análise dos técnicos das OEMAs, tá? No caso de Rondônia, sobre a responsabilidade da SEDAM. Então, como eu disse, para elaborar um PRADA, não é só fazer a parte do técnico, o projeto, né? A gente precisa desse primeiro passo, que é o produtor tem o CAR. Então, agora, o segundo momento é a SEDAM, né, o órgão, o OEMA, né, dependendo do estado, analisar esse CAR. A Fabiana da Rio Terra pode analisar esse CAR? Não pode. Né? Um professor, um técnico privado, né, pode analisar esse CAR? Não pode. Então, essa responsabilidade, que é o passo entre o CAR e o PRADA, é do Estado. Então, por isso que eu falei que a demora pode vir nesse momento, porque se o agricultor ele quer fazer o PRADA, ele vai ter que solicitar para a SEDAM analisar o CAR dele. Mas já é uma ferramenta, já é um procedimento que a SEDAM já vem fazendo. Então, ela vai realizar análise de todos os CARs do Estado, só que ela tem lá a metodologia dela que ela está seguindo. Aí eu não sei dizer se é por cidade, né, se é por linha, se é por tamanho de propriedade. Todos serão analisados. Só que se você quiser hoje fazer o seu e o seu carro não foi analisado, você tem que solicitar, tá bom? Depois, com as informações do CAR e das análises, né, feitas pelas OEMAs, são identificados os passivos. E aí a gente vai para o módulo do PRA, que permite que o produtor, junto ao técnico responsável, realize a elaboração do projeto de recuperação de áreas degradadas ou alteradas, que é o nosso PRADA que você falou. Ele é feito lá na propriedade, mas ele é feito de forma offline. O que significa isso? A SEDAM fez a análise do CAR, né, do seu João. E lá no seu João eu vi, a SEDAM apontou que ele tem, faltando na reserva legal dele, 10 hectares para ele se regularizar ambientalmente. Né? Aí o técnico, né, seja ele particular ou seja ele do Estado, ele vai ter que ir na propriedade, chegar lá e ver qual é a situação desses 10 hectares que foram identificados com passivo. Tá? Só que aí ele vai ter no computador dele baixado o sistema do SICAR e ele vai poder colocar todas as informações que o sistema pede lá na propriedade. Quando ele volta para o escritório, que ele vai ter internet, então ele vai subir. Quem participou da elaboração do CAR, ele mantém mais ou menos a mesma lógica, tá? Você tem a informação, você baixa a informação aqui, né, no escritório, vou para campo, vejo a situação ambiental, consigo preencher offline, né, lá sem a internet, e quando eu volto para o ponto que tem internet, eu posso mandar ele para o sistema. Vamos lá, então, para a gente entender como é que é o passo a passo dessa regularização. Então, o primeiro, como eu disse, a gente traz agora de forma, né, vertical aqui, como seria isso. A gente traz a inscrição no CAR, né, aqueles CARs que foram feitos aí há alguns anos. Fabiana, tem propriedade que não fez o CAR, mesmo ele sendo gratuito, né, aí há alguns anos atrás? Tem. Quando a gente identifica, e o próprio Estado identifica, ainda tem propriedades que não têm o CAR. E como é que é para fazer o CAR hoje? A legislação, ela previa que no período que ela deu, né, que o Estado deu para fazer, ele era gratuito para aquelas propriedades de até 4 módulos fiscais. Hoje, se esse agricultor quiser fazer, como está fora do prazo, ele vai ter que pagar para o técnico para fazer, tá? Então, houve uma janela ali de período que o Estado falou, até 4 módulos fiscais, o agricultor tem direito de fazer junto ao técnico do Estado, gratuitamente. Acabou o período hoje, ele pode fazer,
mas aí ele vai ter que contratar um técnico particular, tá bom? Depois, com esse CAR feito, qual é o próximo passo? Os cadastros eles vão ser analisados e validados pela SEDAM, tá? Nesse momento, é unicamente exclusiva a responsabilidade do Estado. Os técnicos, né, os parceiros, né, os técnicos particulares, ele não pode fazer essa fase aí do programa de regularização ambiental, tá? Então, os técnicos da SEDAM hoje, eles têm um trabalho contínuo, isso é acessível, tá, gente? Quando você entra na plataforma da SEDAM, lá da parte do CAR, se você entrar, eles atualizam o número, quantos CAR já tem analisado do Estado, tá? Então, eles vão colocando isso em tempo real. Então, já tem muitos cadastros analisados, só que assim, se você quiser fazer o seu, como eu disse, você tem que solicitar, porque eles vão ter aí um período, né, para entregar os CARs analisados. É nesse processo que acontece a identificação do passivo ou não. Porque no CAR, o agricultor, ele falava se ele tinha ou não. Era uma palavra dele. A gente fala que o CAR, ele era declaratório. Então, o técnico é lá com o agricultor, e aí o técnico pensava, se eu desmato tanto, tem tanto ainda na sua propriedade, e aí ele diz. E aí, segundo passo é a SEDAM pegar imagens de satélite, né, dados aí de monitoramento para validar esse CAR e identificar se tiver passivo, aonde é e qual é a quantidade, qual o tamanho desse passivo, tá? O terceiro passo é a adesão ao PRA propriamente dita, que é o quê? Eu tenho passivo, eu preciso recuperar. Então, agora eu vou lá procurar novamente, né, o Estado, né, o técnico, para ele elaborar o meu prazo, que está ali no quarto item. Elaboração do prado, apresentação de documento para compensação e emissão do termo de compromisso. O que é isso, né, de compensação? O agricultor, ele pode ter o passivo, ou ele pode ter áreas além que ele poderia desmatar, ele não desmatou. Então, está previsto na legislação também que se ele não foi o agricultor que desmatou, mas ele podia lá ter excedente, ele pode se negociar esse excedente para quem der, tá? Mas aí isso já é um segundo momento, mas está previsto em lei. Então, nesse quarto ponto, vão ser vistas as descrições das ações de recuperação para cada situação na APP ou na reserva legal. Então, é nesse momento que o agricultor, que o proprietário também pode optar pela compensação da reserva legal, que é aquilo que eu falei, ele pode comprar, né, excedente de um outro agricultor, a legislação prevê isso. Nesse momento aqui, gente, a gente frisa muito quanto o técnico, né, que vai elaborar o PRADA junto ao agricultor, ele precisa trazer um leque de conhecimentos muito grande, né, tanto da legislação quanto técnico mesmo ambiental, e ver essas questões econômicas para o agricultor, porque essa hora de elaborar o PRADA, é que eu falo muito aqui, é que a gente vai junto ao agricultor definir, tomar a decisão para a vida dele por até 20 anos, né? E o que foi colocado lá no PRADA, ele vai valer ali até ele terminar a restauração. Então, é nesse momento de definir o modelo que vai usar, de definir a espécie, tem que ser muito bem pensada, né? Tem que ser muito assertiva com o agricultor, porque é um processo custoso, eu digo economicamente, né, para o agricultor, e vai definir a vida dele. Fabiana, o projeto é imutável, ele não pode ser mexido, só pode ser mexido se, na avaliação do Estado lá, com um projeto de 20 anos, quando deu 2 anos, o Estado foi avaliar e viu que as mudas não estão crescendo, não estão, aquele modelo que o técnico junto ao agricultor escolheu não está avançando ecologicamente, é revisto o método. Mas o projeto em si, o que for feito, é a tomada de decisão do agricultor para 5, 10, 20 anos da vida dele, tá? Então, a gente fala que, e ele vai confiar muito no técnico, né? De como, quando a gente vai a campo, eles perguntam muito. O sistema, ele dá alguns indicadores, alguns norteadores para você não fugir da legislação. Mas o conhecimento do técnico é muito importante nessa hora, tá, gente? Depois, o quinto passo é o monitoramento das áreas em processo de restauração. É aquilo que eu falei para vocês. Vai dar como é que é? Eu faço plantio, Fabiana, e a SEDAM ou o agricultor ele só vai olhar depois de 20 anos? Não. O Estado e a legislação está previsto que de 2 em 2 anos é feita a avaliação e monitoramento para ver se a restauração está tendo sucesso. Então, essa parte do agricultor, ele tem, lá quando ele assina o termo de compromisso,
ele assume que de 2 em 2 anos ele vai repassar informações para a SEDAN de como está essa restauração e vice-versa. A SEDAN ela pode ir na propriedade e ver, fazer um monitoramento de como está. Tá? Como eu disse, então, ali no final, ó, os órgãos eles podem sim ir a campo ou fazer o monitoramento por imagem de satélite. Aqui é o passo a passo, só que a gente vendo mais de uma forma mais abrangente, não tão linear, que é a inscrição do CAR. Vamos lá, inscrição do CAR, e depois a gente tem aqui a análise das informações. Ele pode ser aprovado ou reprovado. Então, muitas vezes, quais são as situações que a gente encontra, gente, nesse reprovado? Às vezes, o agricultor, o produtor, ele fez o CAR dele faz 4 anos atrás. E aí a SEDAN vai analisar agora no ano de 2022 e ele já vendeu a propriedade, ou ele desmembrou a propriedade. Então, ela precisa passar por essa retificação. Se tiver tudo ok, ele passa para aqueles passos que a gente viu, né, no slide anterior. Então, era só para a gente ressaltar que tem essas situações no processo, tá? Muitas vezes o agricultor ele fez o CAR há muito tempo e alguma coisa já mudou na propriedade dele. Então, ela precisa passar por esse processo de atualização, tá? E o que são os passivos ambientais e APP? Qualquer alteração que é considerada, geralmente identificada por desmatamento, atividades agrícolas, pecuárias, edificações ou outros usos que não estão previstos em lei, tá? Então, tudo isso vai aparecer lá no CAR quando for analisado. Sabiana, como é que é vista a questão da APP na legislação? Tem os tamanhos, né? Eu acho que todo mundo já que teve trabalho em campo já ouviu falar que o tamanho do rio, né? A largura do rio, ela vai dizer qual é o tamanho da mata ciliar ali, da restauração que eu tenho que fazer. Então, a gente tem muito nessa legislação o que foi feito até 22 de julho de 2008 e após julho de 2008. Então, a regra vai ser diferente, tá, gente? Por isso que eu falo que a gente vai ter que ter esse conhecimento da legislação todo o tempo. Quem for trabalhar, os técnicos que forem trabalhar com elaboração de prada, quando você chega em campo, o agricultor pergunta, né? Então, é interessante estar sempre, né, desenvolver essa competência de ler, de entender, de interpretar a legislação, tá? Então, a gente vai ter sempre duas situações, antes de 22 de julho de 2008 e após julho de 2008, tá? Então, a gente está vendo aí que as métricas, elas são diferentes, tá? Então, olha lá, antes de 22 de julho de 2008, os tamanhos e as larguras dos rios aqui, tá? E qual vai ser a regra. E aí, conversão após 22 de julho, a gente vê que é bem linear e maior, não tem muito arregramento, tá? Então, todo o desmatamento que foi feito após julho de 2008, ele vai ser, vai ter uma devolutiva maior. Da APP e nascente de olho d'água, são 15 metros, né? Antes de 2008 e após 50 metros. Então, aquelas nascentes, elas vão ter essa restauração aí também diferenciada, tá? E também a gente tem os lagos naturais, né? Os espelhos d'água. Então, a gente também vai ter uma legislação que é antes de julho de 2008 e após julho de 2008. Então, a gente vai ter aqui, ó, os tamanhos e a restauração. Independente do tamanho do imóvel rural, a gente, os espelhos d'água vão ter aqui esses 20, menor que 20 hectares ou maior que 20 hectares para restaurar. Tá? Os passivos em reserva legal, que a gente falou que varia. Para a vegetação florestal, o percentual pode ser reduzido para até 50%. No nosso caso, do estado de Rondônia, a gente observa uma ferramenta, tá, gente, que chama zoneamento ecológico econômico. E mais de 65% do território ocupado por unidade de conservação. Então, lá vai ter tudo que está próximo à unidade de conservação, o que não está próximo. Então, não é tão linear. Entender a legislação, me diz para vocês, procurar desenvolver essa competência de ler legislação, de interpretação, vai ser de suma importância, né, para a gente desenvolver essas habilidades aí dentro dos cursos e para os técnicos que forem trabalhar, tá? Então, como é que é a elaboração do PRADA? A gente vai ter a interpretação do CAR analisado, a identificação do passivo ambiental. Uma vez que eu disse para vocês que o técnico está identificado lá, ele pegou esse CAR analisado, ele vai para a área. E o que ele vai fazer lá em campo, Fabiana? Como você disse que a gente tem que fazer o projeto lá na área do agricultor e que eu posso fazer offline. Como é que vai ser esse trabalho? Eu vou caracterizar a área de alteração.
Então, lembra que eu falei, olha, o CAR foi analisado do seu João, né? Foi desmatado lá 10 hectares que não poderia ser desmatado. Aí, esse hectare, ele é na reserva legal ou na PP? O CAR analisado vai dizer. Mas tem situações que vão ter 5 hectares na PP e 5 hectares na reserva legal. Vai ser a mesma forma de recuperar, Fabiana? Não, vão ter metodologias diferentes, espécies diferentes, dependendo de como está a área, você também vai ter que ter metodologias diferentes. Por exemplo, a gente vai ver lá em situações ambientais. Você tem que entender de olhar um solo e saber se ele está erodido, se ele tem vossoroca, se ele tem compactação, né? Como foi que ele, quantos anos ele está ali desmatado. Então, você vai ter que olhar para o ambiente, e aí você vai ter que começar a desenvolver essas competências de olhar para aquele ambiente e criar características daquele ambiente. Porque uma vez que você coloca no projeto, é que vai dizer qual é o método melhor para implementar. Porque, por exemplo, se você chega a uma área que o solo está muito compactado, aquele solo duro, gente, que a gente vê assim, que tirou toda a vegetação, e na época de seca você chega lá, a gente brinca que vai bater numa enxada, não entra nada. Como é que eu vou colocar uma muda lá? Então, ele vai precisar de um tratamento do solo, do preparo da área que a gente fala, vai ter que ser, às vezes, algum produto, né, de fertilizante. Então, tudo isso o técnico vai ter que entender. Isso que eu falo, o leque do técnico que vai trabalhar com prada, né, de conhecimento, ele tem que ser muito amplo, desde a legislação, depois entender de situações ambientais, que a gente fala que é o meio físico, né? É o solo, é a vegetação, é entender como está o rio. E depois ele vai ter que trazer esse outro conhecimento, que é de entender como eu vou restaurar, entender de espécie de árvore, de valor econômico ou não, o que uma árvore, quais são as espécies que gostam mais da beira do rio, porque tem essa influência da água, as espécies que gostam mais da reserva legal, que a gente fala que é a terra mais alta, né? Então, esses conhecimentos eles têm que ser amplos. E aí, depois que ele caracterizou a área, né, ele vai aqui para metodologia e técnicas de implementação, que é em cima do que ele diz que é como está a situação hoje, tá? Por isso que ele tem que ir a campo, é que ele vai sugerir esses métodos e técnicas de implementação. E aí, aquilo que eu falei, uma vez que ele identificou, ele vai dizer o que precisa para o solo. Eu vou ter que usar uma mecanização para descompactar, eu vou ter que usar um calcário, né? Então, isso tudo o técnico vai ter que entender, tá, gente? E escrever no projeto. A forma de preparo e plantio, né? A gente sabe aqui na Amazônia, né, que a gente tem, como eu disse, esses 2 períodos dessa sazonalidade. Aqui na Amazônia, junto ao agricultor, gente, a gente só consegue plantar de novembro a meados de fevereiro. Depois não se planta mais na Amazônia, né? Então, tem que prever lá no cronograma, que esse próximo ponto aqui, elaboração do cronograma físico. O que eu vou fazer, né, junto ao agricultor aqui, criar o projetinho dele. O que eu vou fazer em janeiro, o que eu vou fazer em fevereiro, o que eu vou fazer em março. Lembrando que todo projeto de prada na Amazônia ele tem que prever que o agricultor só planta de novembro a fevereiro. Por quê, Fabiana? Porque é o período que chove aqui, né? Então, o agricultor familiar, o pequeno, até o médio, muitas vezes ele não tem recurso, né, financeiro para colocar uma irrigação. Então, ele depende do nosso recurso natural, né, que é a chuva, para ele plantar ali naquele período. Então, o cronograma físico ele vai considerar o brinco de trás para frente. Separa esses meses de plantio e vejo tudo que eu preciso fazer antes, né? E depois a elaboração do cronograma financeiro. Quanto é que vai custar essa restauração, né? Essa regularização para o agricultor? Por quê, gente? Lembrando que até 4 módulos fiscais a legislação prevê a elaboração do PRADA gratuito para o agricultor, mas ele não prevê gratuitamente a restauração, essa recomposição, esse plantio. Então, o projeto ele traz todos esses pontos. Aí, como eu disse para vocês, no ponto de interpretação do cara analisado, o que o técnico, né, o que o profissional ele vai ter que ter de capacidade técnica, né? Entender de uma imagem de satélite, né? Entender como ele vai ler uma imagem de satélite, o que é desmatamento, o que não é, o que é rio, o que não é. Ele começar a estudar as formas, né, as cores, entender tudo que vem numa imagem de satélite, acessar as bases de dados para apoio. Então, quando a gente vai dar o curso de prada, de elaboração de prada,
a gente sempre começa trabalhando as ferramentas que a gente fala, ferramentas de geotecnologia, né? Que é entender usar um software igual o Google Earth, que ajuda, às vezes, vem uma imagem, né, de satélite de um ano, mas você pode ver outras questões, né, nessas imagens do Google Earth que estão acessíveis, né? O uso do GPS, porque muitas vezes você vai vir com um cara analisado e quando você chega lá na propriedade, né, você quer se localizar, porque a gente fala que a gente, quando está aqui no laboratório, a propriedade parece de um tamanho, né? Quando a gente chega em campo, né, muitas vezes o passivo, a gente está lá na fundiária, que a gente fala, é lá atrás da propriedade, então você tem que caminhar, achar esse passivo lá dentro, essa área que foi desmatada. Então, o uso do GPS, ele ajuda muito, né? O Estado, ele tem usado uma ferramenta que eu acho que muitas universidades e institutos tecnológicos têm usado para diversos fins, que são os drones, né? Então, ele ajuda muito a fazer esse segundo momento aqui, que é a caracterização, porque uma coisa é você olhar aqui na linha, né, de que você está andando, outra coisa é você subir um drone e ver realmente como é que está a área. Então, esses conhecimentos, né, são importantes tanto para vocês adquirirem como para desenvolverem também métodos, né? E aí depois é entender essa parte do cronograma físico e financeiro, que aí até entender um pouco de economia mesmo para ajudar ali o agricultor. Eu anotei aqui que o colega falou do curso de gestão da propriedade. Eu falo que um Prada, né, muitas vezes para recuperar a PP vão ser até 5 anos que o agricultor vai ter, mas para reserva legal muitas vezes ele vai ter 20 anos. Então eu sempre falo que o profissional ele tem que ter esse conhecimento e essas competências e habilidades amplas, por quê? Porque é uma oportunidade de ele fazer a gestão da propriedade do agricultor. Daí a gente já fica feliz que o Rondônia já tem esse curso, tá? Eu acho interessantíssimo para quem for, o profissional que for trabalhar com Prada, e com esse olhar de gestão da propriedade, porque acaba que o cara analisado, ele vai trazer um zoneamento. Olha, aqui você está regularizado, aqui você precisa recuperar, aqui já está em uso, então ele já traz esse recorte, né, esse desenho da propriedade. Então, o técnico ele tem uma oportunidade junto do agricultor de desenhar aí o que ele quer, né, para daqui 5 anos, para daqui 20 anos. É uma ferramenta que, no final das contas, ele vai ter um projeto. Esse projeto ele pode trazer esses benefícios, sim, de olhar para a gestão da propriedade, tá? Ok. Aí, Fabiana, antes de você pode... entrar nas técnicas, todos me ouvem bem, pessoal? Antes de você entrar nas técnicas, eu queria abrir para novas perguntas aqui, pode ser? Pode Até sim. para você tomar uma água também. É, Eu vou ler as perguntas aqui que foram colocadas até agora e algumas contribuições. A Maurifran Oliveira, do IEPTEC, do Acre, ela coloca assim: Fabiana, como fica a questão da emissão do CAR em área de assentamento? Porque, por exemplo, em Cruzeiro do Sul, no Acre, na região, vejo muita burocracia por parte do INCRA nessas áreas. O CAR é emitido coletivo ou pode ser individual? Você prefere que eu coloque todas? não, eu acho que é melhor ir respondendo. Tá, ok. Então, essa situação realmente acontece, né? O CAR, dentro de assentamento, ele não é uma responsabilidade da OEMA, ele é do INCRA. E aí o INCRA, ele fez o quê? Para ele entregar um produto inicial, ele fez justamente o que ela colocou, que foi, a gente fala de CAR perimetral. Então, ele pegou o desenho, né, do projeto de assentamento como um todo e fez o CAR daquele projeto de assentamento. E lá ele dizia, tá, uma área ok, não está em unidade de conservação, conseguimos referenciar e entregou. Só que a gente tem muita dificuldade, sim, ainda aqui em Rondônia também, não é só do Acre, porque quando o agricultor ele solicita, vai na SEDAN solicitar, né, o cara agora individualizado, a OEMA, né, a SEDAN, no caso de Rondônia, ela não tem essa responsabilidade, nem que ela queira, ela pode fazer. Então, volta para o INCRA. E aí é aquela situação que a gente coloca que é a maioria das instituições. Né? Então, eles falam que não tem profissional suficiente. E aí, para fazer o CAR individual, o INCRA ele vai ter que pegar pelo projeto inteiro. Ele não vai fazer pelo individual da pessoa. Então, a gente está nesse dilema aqui em Rondônia também. Né? Muitas vezes, os projetos que a gente faz aqui, eles contemplam, né, esses agricultores familiares, mas um, né, dos quesitos, dos critérios que eles têm que ter é o CAR. E aí, quando a gente chega numa área, né, no município, né, é muito difícil trabalhar porque a gente quer atender esse público
né, que precisa muito, que a gente sabe, né, dos assentamentos, mas eles não possuem o CAR, eles só possuem o CAR perimetral. Uma das coisas que a gente tem brigado muito no nosso projeto é para que eles aceitem o CAR perimetral, até que se desenvolva aí, né, projetos, recursos para que chegue, para que logo inicie, né, o CAR individual dos projetos de assentamento. Mas realmente ela trouxe uma dificuldade muito grande, né, que os estados da Amazônia têm vivido, e que hoje eles só têm o CAR perimetral. Ok. Ok, ainda emendando nessa pergunta, né, a Luzia Elaine Vargas, do IFMT, ela diz assim, ainda em relação à pergunta da Maurifran, né, que você acabou de falar, quem deve fazer o CAR em área de assentamento, o INCRA ou o produtor? O INCRA. O INCRA. Aí Ok. cabe aquela situação, se ele fizer fora do que o Estado previu na legislação, ele vai ter que pagar, né? Então, a gente sabe que é bem complicado. E o período que fechou para os agricultores que estão fora, né, dos assentamentos, eles já até perderam a gratuidade. Mas os que estão no assentamento, é o INCRA que ainda é responsável. Ok. Mais uma pergunta, na verdade é uma colocação do Rafael Siqueira. A partir da palestra, eu já vislumbro a utilização de drones para o mapeamento das áreas e posterior recuperação e restauração. Aí ele colocou ainda mais um informe, que você falou do período de plantio na Amazônia, né? Aí ele esclarece, olha, em Roraima, esse período é do final de abril até agosto, no máximo, né? Olha, Roraima, então, tem uma situação diferenciada. ai, gostei da colaboração, gente. Vamos retificar. É importante, né, então, considerar dentro de cada estado, né, dentro de cada região, essa questão dos climas regionais, considerar o período que a gente fala que é de chuva, que é de cheia, né? Então, Rondônia, eu realmente considerei muito aqui Rondônia, sul do Amazonas, que a gente começa aqui por volta, né, de novembro e se estende aí até fevereiro, março, mas tem casos excepcionais. Mas lembrando que considere esse período de chuva, né? Que é o que o agricultor vai ter para plantar, que é o período de chuva. Sempre considere o período de chuva, para daí partir para o cronograma, né, físico ali das atividades. Quando chegar a primeira chuva, ele já está com tudo pronto para iniciar o plantio. Obrigada pela colaboração, viu? Ok, obrigado. Fabiana, só lembrar que você tem mais 20 minutos, tá bom? Ai. Vamos lá, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. As técnicas de recuperação e recomposição. Então, a gente tem técnicas que são retirada dos fatores de degradação e só. Essa é uma possibilidade que o agricultor tem, mas muitas vezes não é ele que escolhe, tá? Aquela caracterização que você vai fazer na propriedade é que vai dar indicativo. Então, se tiver um ambiente assim, uma vegetação razoável ao redor, uma condição, ele só tirou o fator de degradação e ele já pode colocar uma cerca e está iniciando a regularização. A condução da regeneração natural também, que é só isolar a área. A retirada total ou gradual de espécies exóticas. Então, às vezes, o que está trabalhando ali é a recuperação e a adequação do ambiente é ter espécies exóticas. A retirada total gradual de espécies exóticas perenes de, no mínimo, 50% da área. Então, lembra que a gente não pode ter espécies exóticas, né, em desacordo com a legislação. Retirada total de baixo impacto das exóticas perenes, no mínimo em 50% da área a ser restaurada. Então, tem esse percentual que tem que ser considerado. A recuperação do solo, como a gente falou, muitas vezes o solo está compactado, ele não vai ter sucesso naquela restauração se ele não fizer primeiro um tratamento do solo, para depois, no ano seguinte, né, inserir. Então, isso pode estar previsto no projeto. Reconstrução do leito do rio, recuperação do entorno de lagos, né, como a gente viu lá, dentro da legislação. Plantio de adensamento, isso é uma técnica, tá, gente, que ocorre muito, porque muitas vezes tem área que o agricultor já abandonou, então é só você, a gente fala que é plantio de adensamento, é inserir para que a floresta venha, né? Plantio de adensamento com sistema de sementes ou mudas obrigatórios com espécies nativas, plantio de adensamento de sementes ou mudas com espécies nativas para aproveitamento econômico, que a gente sempre tem recomendado, plantio de adensamento de sementes ou mudas com espécies nativas, respeitando aquela 50%, intercalando também é importante. Plantio de recobrimento de espécies nativas em locais onde houve retirada total ou gradual das espécies exóticas, então é reverter esse quadro.
tá? Plantio de recobrimento de sementes ou mudas de espécies nativas com fins econômicos nos locais onde houve retirada total ou gradual dos indivíduos de espécies exóticas, tá? Plantio de recobrimento de espécies nativas escalonado, então ele vai por ano a ano, inserindo espécies. Plantio de enriquecimento com espécie nativa condicionado à avaliação prévia. Plantio de enriquecimento obrigatório de espécie nativa, onde não vai poder fazer aquela intercalação. Plantio de enriquecimento com espécie nativa para aproveitamento econômico. Plantio de enriquecimento com espécies exóticas que correspondam no máximo 50% de indivíduos da área. Plantio de enriquecimento com espécies exóticas consorciadas para aproveitamento econômico. Então, também fazendo a intercalação. Essas diferenças são todas as previstas no sistema SICAR, tá, gente? E plantio total de espécies de recobrimento e diversidade, tá? Plantio total não escalonado. Plantio total de espécies de recobrimento e diversidade para aproveitamento econômico. Plantio total com espécies nativas de recobrimento de diversidade, exóticas. A gente vai estudar esse material com todos esses modelos. Foi aquele que eu passei, que depois acho que vai ser replicado para todo mundo. Sistemas agroflorestais biodiversos com espécie nativa, sistema agroflorestais biodiversos com também intercalação, nucleação, que é mais para reserva legal, e nucleação para fins de enriquecimento, tá? Técnicas de plantio de adensamento com sistemas de semente ou muda, com espécie nativa para aproveitamento econômico, onde a falha na regeneração, aquilo que eu falei para vocês, esse é um método muito utilizado, porque muitas vezes a gente chega na propriedade, não tem aquele solo exposto, ele já tem ali uma vegetação vindo, mas que ele já não pode mais desmatar. Então, o plantio de adensamento, gente, se vocês puderem, né, para quem for trabalhar isso, buscar conhecimento especializado é bem interessante, tá? Com espécies exóticas, ela pode, mas desde que respeite, como eu falei para vocês, a legislação, a prioridade é espécies nativas, tá? E a técnica de sistema agroflorestais biodiversos, que são os SAFs, ele está previsto, sim, na legislação. A gente, como eu disse, tem indicado muito, né, a restauração com SAFs, porque facilita, né, esse ganho econômico, e a nível de gestão, né, dos municípios, a nível de gestão de região, a gente pode até ver qual a região, se ela é apta para que tipo, né, de cultura. Por exemplo, aqui em Rondônia, a gente tem uma região que é super rica e favorável para o cacau, né? Então, se tem essa região super rica por cacau, por que a gente não reúne ali os agricultores que precisam recuperar e cria ali um centro de bioeconomia voltado para o cacau? Então, a gente sempre fala nessas oportunidades que a gente tem que ver no PRA, né? E esse é o trabalho que a Rio Terra tem feito muito, né, nessa região, que são alguns municípios que são propícios para o plantio do cacau, tem os agricultores que precisam recuperar. Então, a gente está unindo, né, todos esses agricultores que têm essa vontade e criar ali um polo, né, de desenvolvimento de agroindústrias, por exemplo, né, desenvolvimento, né, de associações voltadas a esse produto da bioeconomia, né? E aí a gente tem procurado, né, muitos gostam das espécies nativas para fins, porque elas já são super conhecidas, tem essa possibilidade de ter 50-50 intercalados aí nesses sistemas agroflorestais. Esses aqui, só para vocês trazer para vocês os modelos que a Rio Terra tem trabalhado, é aquilo que eu falei para vocês. A gente pode, dentro do sistema, trazer já algumas culturas que as regiões são aptas. Então, é interessante para o profissional, né, e para as instituições que forem trabalhar com isso, olhar para uma região como um todo, às vezes não olhar individualmente, né, a propriedade, mas trazer essa política, né, no sentido de desenvolvimento sustentável, mas econômico para as cadeias de valor, usar justamente essas regiões, as aptidões dessas regiões para indicar uma cultura. Então, a gente tem visto, a gente tem trabalhado com alguns sistemas, que a gente chama de SAF da Amazônia 1, que aí você vê aqui que ele usa espécies florestais e espécies da cultura amazônica. No caso do modelo, usa cacau e açaí, ou cupuaçu e pupunha, né? E aqui, isso é uma média que a gente chegou, que a Rio Terra vem trabalhando, de 1.100 plantas por hectare, tá, minha gente? Então, a gente já tem mais ou menos um indicativo aí do que a gente vem trabalhando e dá certo. A gente pode chegar num adensamento de até 1.600 mudas por hectare, mas esses sistemas que a gente vem trabalhando tem dado certo essa quantitativa. O SAFs Amazônia 2, que é a florestal, né, mais a cultura 1, açaí ou cacau, ou cupuaçu e pupunha.
Aí ele já muda aqui, ó, como é feito o plantio e o escalonamento aqui das culturas, tá? Café, né, com a Amazônia, que é uma cultura que aqui em Rondônia, ele tem também regiões muito propícias, né, e que já tem essa cadeia, que já está no processo, né, bem avançado, e que a gente sabe que tem quem está ali no entorno querendo trabalhar e se recuperar ambientalmente, é uma oportunidade ótima, porque é uma cadeia que já tem uma estrutura mais robusta, né? Então, a gente criou esse aqui é um sistema que o agricultor ele opta muito para a restauração. Então, é a florestal, o açaí ou o cacau, com a sua pupunha junto ao café, tá? E aí as exóticas na Amazônia, que é aquilo que eu falei para vocês. O eucalipto teca é uma espécie, né, que o agricultor ele gosta muito, né, de depois ter esse aproveitamento madeireiro. Então, é a florestal, mas a espécie exótica nesse quantitativo aqui, de 1 hectare sempre, tá, gente? E aí, a florestal amazônica, que é aquela que é só florestal. Por quê? Porque na PP é difícil você não vai poder fazer o uso dos recursos madeireiros, e aí são espécies muito, né, específicas ali da mata ciliar. Então, para a mata ciliar, a gente usa muito esse modelo florestal amazônico, tá? E aí, as retiradas dos fatores de degradação que a gente já conhece aqui na Amazônia, que é o fogo, né? Que quando, Fabiana, qual é esse modelo que tira os fatores de degradação? Todos vão ter que sanar os fatores de degradação. Então, se o agricultor tem o gado lá, vai ter que retirar o gado, né? Se tem fogo, ele tem essa prática, vai ter que conversar para ele mudar de prática, né? Se tem cultivos agrícolas nessa região que vai ser recuperado, ele vai ter que encerrar essa atividade dentro da área. Essa parte de assoreamento, né? Se tem ali enxurradas, ele vai ter que ter técnicas. Né? Isso tudo o técnico vai ajudar ele. Se tem barramento, ele vai ter que retirar. Se tem extração de madeira, ele vai ter que optar por outra, né? Saída alternativa. Desmatamento também, né? E roçadas de subbosque. Então, se ele tem essa prática, né? Uso de herbicida. Então, tudo isso a gente, como técnico, né? Por isso que eu digo que a assistência técnica é muito forte, ela tem que trazer esses conhecimentos para ele, ao pouco, fazendo essa conversão de práticas que ele já tem. E as exóticas agressivas, gente, quando a gente fala isso, é a pastagem, né? Quem trabalha já com restauração ou com pastagem, a gente sabe que a gente tem passado isso na prática mesmo. Você restaura, né, uma área e quando você vê por baixo, ela já vem novamente. Então, essa retirada da pastagem, ela precisa também ainda desenvolver alguns métodos. E aí eu trouxe um modelo aqui de área que a gente já trabalhou nessa série histórica aqui. Aqui essa propriedade em 2010, depois ela é de 2016, e hoje a gente já vê aqui, ó, um processo de restauração, e olha a questão da água, né, como ela vem mesmo esse recurso. E aí aqui é uma imagem de drone, para o colega que falou que trabalha com drone, olha como a gente consegue ter uma visão do panorama realmente da propriedade, né? O uso da ferramenta, então a gente usou aqui imagens Google Earth, depois a gente foi em solo, tirou as fotos da propriedade, depois fez o sobrevoo do drone para a gente ter ali um panorama geral da propriedade. Então, saber identificar, saber ler uma carta-imagem, usar essas ferramentas são importantes aí nesse processo, tá? Eu trouxe alguns vídeos, mas aí a gente pode mostrar em outro momento ou deixar no chat depois para vocês visitarem. Isso aqui são todos os vídeos, gente, do processo, né, que a Rio Terra passou de restauração dessas propriedades, tá? Então, a gente vai ter depoimento, né, a gente vai ter vídeos sobre as técnicas todas usadas. Então, tem vários conhecimentos lá. A Rio Terra tem um canal no YouTube, e aí eu super indico para vocês, porque lá vão ter várias técnicas, inclusive dos profissionais aqui da Rio Terra, dando essas dicas, tá? E aí a gente, né, trazendo aí como conclusão, né, o link que o PRA, né, a bioeconomia, né, que foi o tema gerador, como ele está ligado com a política de restauração ambiental, né, com os projetos de Prada, como o SAF ele vem possibilitar esse link com a bioeconomia e as tecnologias também. Então, a gente consegue aí colocar nesse cesto, né, de conhecimento tanto as questões de políticas, como as questões de ferramentas de tecnologia, de inovação e o saber tradicional. Então, a gente tem essa conexão, né, desses temas geradores aí, e que tem que ser trazido cada vez mais para a discussão, porque a gente precisa desenvolver muito conhecimento ainda para levar para os agricultores, né, nosso público do rural, e a gente entender que tem esse outro lado, né, que é produzir conhecimento nas universidades, nos institutos, né, tecnológicos, e a gente fazer essa troca. Tá? E aí, né,
como eu disse para vocês, eu trouxe aqui a fala do Carlos Nobre, né, que o uso de altas tecnologias em cadeias produtivas ainda é muito precário no bioma amazônico, né, então a gente lidar com isso todo dia, mas aí a gente aqui procura muito já levar essas ferramentas, né, então eu trago, né, essa frase dele, que ainda é muito precário, mas a gente tem condições, né, e acho que a gente está aqui para isso, né, para poder gerar conhecimento, para a gente fazer essas trocas, levar isso realmente para ser desenvolvido nas universidades, nos profissionais, eles terem esse olhar de que para a gente, né, desenvolver bioeconomia na Amazônia, né, produzir conhecimento, levar essas altas tecnologias são importantes. Tá? E aí eu trouxe esses 5 nortes, né, do hub econômico da bioeconomia da Amazônia, tá? que traz esses vieses, né, de políticas públicas e advocacy, porque a gente tem que falar disso, né? Estamos aqui, né, colocando isso para que seja divulgado, né? Articulação intersetorial, então é a academia, são institutos federais, são instituições como a Rio Terra, é o Estado, a gente viu lá que tem um papel que é dele, depois é do técnico. Então, essa articulação, e do profissional também, tá, gente, que trabalha com isso, de estar lá em contato com as instituições públicas, de trazer isso para o agricultor, né, de fazer essa conexão com a academia, é importante. As capacidades locais, porque a gente precisa do conhecimento tradicional, né, para desenvolver tudo isso. Mecanismos financeiros, porque, como eu disse, tem muita coisa que a legislação prevê como gratuita, mas para desenvolver essas cadeias, para restaurar, né, a gente precisa acessar, né, esses mecanismos. E a geração de conhecimento, que é a chave aí para a gente desenvolver tudo isso. Tá? E aí eu trouxe aqui um retrato de como a Amazônia está hoje, né? Então a gente tem aonde tem estradas, tem propriedades. Então eu falo que quando eu olho para esse mapa, eu sempre procuro ver como oportunidade, né? Principalmente para a agricultura familiar, de agora utilizar, né, esse instrumento que é o PRA, para a gente alavancar aí muitas áreas, né, nessa área de bioeconomia, né, de produtos, né, da Amazônia. Então, eu olho para isso sempre e trago para a gente sempre olhar isso como oportunidade. Né? A gente sabe que tem muitos desafios, mas que a gente pode transformar isso em oportunidade. Tá? E o que foi pedido sempre para a gente trazer, né? A gente está no momento aí de colocar, de pontuar e desenvolver competências e habilidades para todo mundo chegar aí em conhecimentos que realmente possibilitem aí alavancar a bioeconomia na Amazônia. Eu trouxe alguns parceiros, né, que a gente tem aí ao longo do desenvolvimento desses projetos, mas que eu trouxe os principais, gente, não só esses, tá? Eu trouxe aqueles que hoje estão ligados na política, na efetivação mesmo, de chegar isso na ponta. Então, o Estado, como eu disse para vocês, tanto a SEDAM quanto a PUC, a Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Federal do Paraná, a CEPLAC, que é uma referência no cacau, não só em Rondônia como no Brasil, a Embrapa, né? Então, a gente está sempre em contato, não só as instituições, mas como os profissionais, tá? É importantíssimo vocês articularem, né? Saber o que está sendo produzido de conhecimento na Embrapa, né? Na CEPLAC, aqui em Rondônia, que o cacau é muito forte, na Emater, que é uma instituição de assistência técnica, na academia, então está sempre buscando esse conhecimento para levar, né, isso para o seu trabalho, para a construção dos seus projetos e para o agricultor, tá? Então, eu agradeço desde já, né, a oportunidade de a gente ter essa conversa, né? Eu acho que o Marcelo vai abrir aí para perguntas e deixar o meu contato, né, tanto de telefone como para e-mail, e posteriormente, se tiver dúvidas, e o site da Rio Terra, né, para vocês conhecerem os trabalhos e acessarem também os vídeos, que eu acho que tem boas colaborações, não só para essa parte, né, do PRA, mas de outras questões da restauração aí na Amazônia, que está se iniciando conhecimento agora e tem uma ótima oportunidade de gerar conhecimento e de mercado, de acessar mercado, de produzir muita coisa ainda aqui na Amazônia. Obrigada, viu? Obrigada, Marcelo. Ok, Fabiana, obrigado. Eu vou abrir agora umas perguntas aqui que eles colocaram no chat. O Rafael Siqueira, do Instituto Federal de Roraima, diz assim: a recomposição das áreas é subsidiada pelo governo? O agricultor recebe um auxílio para recuperar essas áreas e executar técnicas de manejo sustentável, como os sistemas agroflorestais, por exemplo? Aí ele diz assim: lembro de um exemplo de Extrema, Minas Gerais, um projeto conservador das águas. Acho que seria uma boa fazer um projeto igual para áreas mais degradadas na Amazônia, assim como formar mão de obra para essas demandas. Aí eu só digo para ele, antes de você
Nós estamos trabalhando aqui, Rafael, em conjunto para podermos formar essa mão de obra, né? O nosso desafio é esse, beber das fontes que estão, né, sendo partilhadas conosco, para que possamos, no T3, na oficina presencial, elaborar as propostas de currículo para atender essas demandas apresentadas nas cadeias de valor, né? Desde o início do nosso curso, tá? E aí tem mais perguntas, tá? Vou fazer todas, tá bom, Fabiana, para você poder responder. Uma segunda pergunta veio do Philip Van Doof, que é conhecido como Tintim. Ele é do Instituto Federal do Amazonas. É meu amigo de longa data. Qual a área estimada já recuperada pela Rio Terra? E qual o perfil dos agricultores? E qual o custo médio por hectare? Tem mais uma. Não, Da deixa eu Marília. acho melhor responder. Então tá, ok. Vai Vamos lá. lá. O Estado, ele paga para recuperar. Então, como eu disse lá no começo, a legislação ela prevê para até 4 módulos fiscais no caso da Amazônia, tá, gente? Porque aí varia, né, ao longo, né, do Brasil o que se considera agricultura familiar. Tá? Aqui na Amazônia, até 4 módulos fiscais. Foi previsto na legislação que a elaboração do PRADA ela é acessível, tá? Nas instituições públicas ambientais, no caso as OEMAs, e aqui em Rondônia o Estado fez uma parceria com a Emater, e eu acho que isso vai acontecer em outros estados da Amazônia, porque muitas vezes as OEMAs não vão dar conta. Me diz para vocês, aqui no estado de Rondônia são 120 mil propriedades da agricultura familiar. Você pensa aí, você elaborar um PRADA, não é uma coisa simples, né? Por mais que faça simplificado, você tem que ir na propriedade. Né? Então, é uma demanda fortíssima. O que tem acontecido, né, para viabilizar a restauração de alguns agricultores? Projetos como o da Rio Terra. Então, muitas instituições, ONGs, elas têm feito projetos prevendo a recuperação, né, desses agricultores familiares. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia, a SEDAM tem projeto com 2 instituições grandes que estão prevendo aí a recuperação, tá? Só que o Estado ele não realiza esse trabalho, ele faz editais, contrata empresas, instituições que vão fazer isso. Mas, via de regra, não tem recurso, não foi previsto na legislação. O agricultor ele vai ter que arcar com os custos da restauração, que no final das contas é o processo de regularização ambiental dele. E aí você falou, mas precisa de profissionais, precisa de mão de obra. Vamos lá, só para começar. Lá no estado, lá na OEMA, já precisa de uma mão de obra super especializada. É como eu falei para vocês, a responsabilidade de análise do CAR é do estado. E aí a gente já sabe, quando a gente chega nas OEMAs, a gente, com essa demanda, igual temos 120 mil CARs para ser analisado, então qual é o profissional que vai fazer esse trabalho? E ele tem que estar muito especializado, com muito conhecimento, porque ele vai interpretar, não, eu falo que não vai interpretar a propriedade, ele vai interpretar ali, decidir a vida do agricultor. Né? E aí, quando você pensa que eu trouxe lá, tudo começa numa semente. Quem vai coletar a semente? Precisa do profissional, né? O coletor de semente, a gente tem isso aqui nos viveiros, a gente sabe que é um conhecimento riquíssimo, porque o coletor de semente ele tem que entender não só da parte da floresta, mas saber andar por tudo aquilo, e é uma demanda grandíssima. Quando você vai para o viveiro, precisa dos viveiristas, precisa do gestor de viveiro, que também não é simples. A gente hoje na Rio Terra, no viveiro da Rio Terra, a gente produz, é o viveiro que mais produz espécies no Brasil. A gente produz mais de 120 espécies nativas da Amazônia. Então, assim, para desenvolver esse trabalho, foram mais de 10 anos estudando e vendo. A gente tem, para quem gosta das ferramentas de geotecnologias, a gente fala que a gente tem um banco de sementes geoespacializado, que é isso. Cada árvore, a gente foi lá com o GPS, plotou, aí a gente tem um aplicativo que o coletor de semente, ele vai lá, de tempo em tempo, ele vai ver a saúde da planta, ver se está tendo fruta, flor, e ele insere aqui no nosso banco de dados. E a gente hoje tem mais ou menos 600 matrizes, né? 600 espécies georreferenciadas. Mas aí você precisa de um profissional que entenda da parte, né, da fenologia da planta e ainda entenda de ferramenta de geotecnologia para ele coletar o ponto, preencher. E aí depois você tem o técnico que vai elaborar o PRADA, você tem que ter o conhecimento do outro técnico que vai executar o projeto. Então, assim, é um leque de profissionais muito grande, você tem razão. E como o Marcelo disse, estamos aqui, né, para mostrar para vocês o quanto que a gente, né, olha, e a gente só está pegando aqui PRA, o quanto a diversidade de profissionais dentro do processo, né, só para você chegar lá na regularização.
depois vai ter essa outra parte, né, que vai trazer a agroindústria, a produção, a venda. Então, é uma cadeia bem interessante mesmo para diversos profissionais, tá? A outra pergunta é qual é o quantitativo de áreas que a Rio Terra já restaurou? Hoje, a gente já restaurou em propriedades rurais 5.000 hectares, tá? E aí a gente agora está recuperando também unidade de conservação. Desde 2010 a gente tem alguns projetos, tá? Eu, como eu disse para vocês, lá aqui tem o site da Rio Terra, www.rioterra.org.br. Mas o interessante da gente frisar é que no entorno desses 5.000 hectares, a gente mobilizou outros tantos benefícios para o agricultor. Seria interessante você entrar lá, que você vai ver que esses 5.000 hectares trazem junto dele muitas horas de assistência técnica. Então, a gente tem mapeado lá assistência técnica, capacitações, a parte de educação, capacitações com os profissionais que foram trabalhar, com os agricultores, né? Produção de mudas, foram milhões e milhões aqui, só para você ver lá que cada hectare usa 1.100 mudas no mínimo. Então, quando você pensa aí na produção de mudas para 5.000 hectares, então, assim, são números bem expressivos. Sabendo quanto é que custa, né, recuperar, restaurar 1 hectare. É difícil a gente falar um número exato, porque lembra que a gente caracteriza a área e a gente escolhe modelos, mas não é barato. Então, eu vou colocar uma conta aqui só para vocês terem ideia, mas, por favor, não levem isso como uma coisa em pedra, tá bom? Vamos lá. São 10 anos, a gente sabe que é uma variação muito grande, depende da logística, que é uma coisa muito cara hoje. Como é que eu vou tirar a muda do viveiro e levar para o agricultor? Então, assim, tudo isso depende muito, né? Se vai ter cerca, que hoje a gente sabe que o arame está super caro. Se ele não tiver gado, não precisa de cerca. Então, é uma variação muito grande. Mas ela parte de em torno de 9.000 a 15.000 reais por hectare, tá? Próxima, Marcelo. Mais duas perguntas, então. Da Marília Costa. Fabiana, que tecnologias você vê como muito necessárias para os desafios que você conhece de perto e apresentou? E da Cleo Santana, que é do Senai do Amapá. Ela diz assim: houve necessidade do estudo topográfico para a limitação da área e também para a definição dos custos por hectare? Tá. As tecnologias hoje para regularização ambiental, né, que eu vejo, são muito essas de geotecnologias. E principalmente porque, como eu digo sempre, você vai definir a vida do agricultor partindo de uma imagem de satélite. O Estado ele não tem condições de visitar de 120.000 propriedades. Então, desenvolver essas habilidades de interpretar, né, e de ler, e de trazer, por exemplo, a gente trabalha aqui muito com ferramentas de SIG, que é tu ter o retrato, por exemplo, tem a ferramenta do zoneamento ecológico econômico, que a maioria dos estados da Amazônia tem uma escala melhor, e a gente tem o da Amazônia. Olhem para essa ferramenta lá, diz muita coisa, né, do zoneamento. Então, trazer essas ferramentas de geotecnologias, elas são importantes porque a gente vai dar o panorama do cenário mais próximo do real ali para o agricultor, né? Mas a gente fala assim, tecnologia e inovação são coisas, né, muito mirabolantes, como o drone, né, como a imagem de satélite. Tem uma tecnologia, né, que a gente julga muito importante aqui na Rio Terra, e aí que eu trago muito para a universidade e para institutos federais, que a gente tem tentado fazer aqui. Mas essa tecnologia da produção de muda, a gente não tem ideia. E inovação, eu volto a dizer, inovação não é uma ferramenta mirabolante, entendeu? Às vezes coisas simples, é você fazer diferente. Então, a gente vai ter uma demanda tão grande por mudas, porque é isso que eu estou falando. 1 hectare são 1.100 mudas. E a gente ainda tem que ter uma variedade, uma biodiversidade para atender. Como é que a gente vai atender a todos os estados da Amazônia, sendo que hoje tem pouquíssimos viveiros, né? Tem pouquíssima produção de mudas. E a gente testa muito. Os maiores inovadores hoje no nosso viveiro não são profissionais formados, são pessoas que estão ali no campo testando, entendeu? Nem estão dentro da academia. E aí a gente se pergunta, imagine se na academia eles estivessem fazendo esses testes, né, com outras possibilidades. Então, eu julgo muito que a inovação e a tecnologia na produção de muda vai ser essencial nesse processo que a gente está vivendo. Aí outra pergunta, precisa fazer o estudo topográfico? Não. Se for uma área muito acidentada de uma APP, né, talvez você trabalhe na geotecnologia, que são essas ferramentas de SIG, esse sensoramento remoto que eu te falei, que é extrair as curvas de níveis.
A gente fez essa extração de curva de nível, que é entender, né, essa topografia do ambiente, numa área que a gente restaurou numa unidade de conservação. Como eram 300 hectares contínuos, e na imagem de satélite a gente viu que tinha, né, como se fosse um morro, e aí tinham vários rios, a gente fez o que chama de curva de nível, porque a gente sabia que o trator e a mecanização não ia atuar lá. Então, mas era uma área muito grande. Em áreas pequenas do agricultor, essa diferença topográfica vai ser muito pouco. Então, ela vai definir a mecanização ou não. Isso você consegue no olhar do profissional mesmo, treinado da área de agronomia, né? Ele vai chegar na propriedade, ele já vai ter ali mesmo em campo o conhecimento de dizer se precisa ou não e se dá ou não de fazer a mecanização. Mas a topografia é mais para essa parte da mecanização, tá? Do plantio, ela não interfere muito, não. Ok? Sim. Obrigado, Fabiana. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, a disponibilidade da Rio Terra em nos ajudar, em colaborar, né? Eu acho que a sua palestra, ela é importantíssima. Afinal de contas, nós estamos trabalhando para a educação profissional nas cadeias de valor. E esses profissionais que vão atuar, ou que atuam nas cadeias de valor, precisam conhecer sobre a regularização ambiental das áreas. Por quê? A gente não pode trabalhar a cadeia de valor sem ter a área regularizada, porque isso vai interferir no processo de agroindústria, no processo de comercialização, enfim, na legalização do próprio negócio, né? Então, extremamente importante. E também para lembrar que muitos poucos profissionais dominam o tema, né? Mesmo na Amazônia hoje, são poucos profissionais que dominam o tema e que estão aptos para atuarem no campo. Então, pessoal, eu falo com a Fabiana aqui, né, que acabou de nos apresentar essas questões, mas com todos, nós precisamos elaborar currículos para a educação profissional que incorporem a instrumentos do Código Florestal para a regularização ambiental dessas áreas, né? Extremamente importante, viu? E, inclusive, definindo essas competências desses profissionais que a gente sente que hoje faltam, né? Faltam competências, as habilidades ainda são pouco trabalhadas também, né? Então, tem um leque de setores e de áreas dentro da regularização ambiental, como você colocou, que são extremamente importantes. Então, obrigado, viu, Fabiana? Gostamos demais. Você falou por quase 2 horas e foi ótimo, foi muito bom, tá? Muito obrigado. E eu queria muito se você pudesse continuar conosco, viu? Até o final do dia para acompanhar as outras palestras, né? Tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. E volto a dizer que estamos de canal aberto aqui disponível, né, pelo site, né, pelo e-mail, tirar dúvidas, acessar lá também. Tem muita informação, viu, Marcelo? Tanto na área, né, da restauração, quanto de outros profissionais, colegas e colaboradores aqui que desenvolveram aí algumas ferramentas, tá bom? Estamos à disposição. Vamos ficar assim, aqui, acompanhando o máximo que der. Ok, obrigado. Pessoal, só lembrando que tanto a palestra da Fabiana como dos outros professores, elas vão estar disponíveis nos grupos a partir de amanhã e a gravação das aulas também, a gravação das aulas talvez a partir de sexta-feira, tá? Então vocês vão ter todo esse material. E os palestrantes também enviaram alguns materiais de apoio para que vocês possam estar fazendo uso. Fabiana também enviou. E eu vou disponibilizar nos grupos amanhã para cada um de vocês, tá bom? Vamos entrar no nosso período de intervalo, né? São 15h55. Nós vamos fazer um intervalo até às 16h15. Um intervalo para ir ao banheiro, tomar uma água, pegar um café e voltar, tá bom, pessoal? Porque nós temos ainda 2 palestras importantíssimas, né? Para complementar o nosso bloco 2 do T2, Seminário Bioeconomia e Cadeias de Valor, tá ok? Então, até às 16h15, em ponto, pessoal, tá bom? Porque não podemos atrasar. Um grande